Após golpe militar no país, Gabão decide reabrir as suas fronteiras. E enquanto isso, no Níger, fortes protestos em frente a uma base militar francesa, mais ou menos 1.500 militares estão ali estacionados, acontece um momento de África anti-Ocidente. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Sarkozy, ex-presidente da França, dá uma série de declarações polêmicas e inclusive fala que o Ocidente perdeu a sua primazia geopolítica, principalmente a Europa, e que isso hoje está na Ásia. E mais, fala que os Estados Unidos tentam boicotar o projeto de submarino nuclear brasileiro. Turquia vai tentar mediar o acordo de grãos com a Rússia, mas a Rússia já adianta que não está nada fácil, porque o Ocidente não respeita acordos estabelecidos, e a Itália, que foi o primeiro grande país ocidental a aderir à nova Rota da Seda, vem tentando ali, principalmente com a Giorgia Meloni, sair desse acordo com os chineses, em uma posição mais pró-Ocidente. OTAN fará o maior exercício militar das últimas décadas na posição do Báltico, um exercício ali inédito com países que nunca participaram, mas nesse momento de tensão, pessoal, para meio que amedrontar os russos, e o Zelensky garante que ele tem posições estabelecidas dentro da Rússia, que ataques estão sendo feitos de dentro da Rússia, e mais, que a contraofensiva ela está acontecendo, não importa o que os outros, leia-se Ocidente, digam. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E apoia aí, pessoal. Pô, volta lá no Prêmio Best, Influenciador da Educação 2023. Será sensacional contar com o apoio de vocês. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, link na descrição, pessoal, você não vai se arrepender, tá muito baratinho. O custo-benefício, assim, sensacional. Tamo junto? Então bora lá, pessoal. Ó, seguinte, eu falei pra vocês nessa semana, inclusive, né, que rolou o golpe militar no Gabão, que tirou o Ali Bongo do poder, sendo que ele já estava há 14 anos ali estabelecido, mas a família Bongo já estava há praticamente 60 anos. As últimas eleições foram eleições consideradas fraudulentas, em que a oposição ela tinha aparentemente, pessoal, vantagem nas pesquisas, enfim. E muito próximo da votação, estabeleceu-se, pessoal, medidas mais rígidas de controle de população, de corte de internet, e aí quando foram contabilizar os votos, o Ali Bongo ele acabou sendo reeleito. Só que o Ali Bongo, não que ele seja, como eu falo, né, um grande parceiro do Ocidente, um grande parceiro da França, mas ali tem, né, umas certas relações mais bem estabelecidas. Nesse momento, pessoal, uma série de países estão passando por golpes militares, principalmente com a narrativa de combater o jihadismo como pano de fundo, mas sendo sincero, galera, é anti-Ocidente, tá? Tanto que existe forte participação da Rússia em vários desses países que estão passando por esses conflitos. E o Gabão é mais um deles. A população, inclusive, do Gabão está se manifestando nas ruas em favor, em apoio à causa do golpe. Vai lembrar, pessoal, que o Gabão ele tinha fechado as suas fronteiras, limitado a internet, limitado a circulação, mas aparentemente quer se reabrir para o mundo, entre aspas. Por quê? Reabriu as suas fronteiras. O Gabão, que é um país, pessoal, que tem 2,3 milhões de pessoas, sendo que 30% está abaixo da linha da miséria. Não é dos piores. Existem países da África que têm condições muito piores, como, por exemplo, o Níger. Outra questão, pessoal, que vale a pena a gente falar é justamente sobre o Níger, né? Porque os militares hoje, franceses, eles estão estacionados em algumas bases. E a gente sabe que também, né, mesma coisa que o Gabão, esse golpe, esses protestos é muito contra o Ocidente e já teve o pedido de expulsão do embaixador francês da embaixada do país. O Macron falou que não, pessoal, já que ele não reconhece o atual governo do general Tiani como governo oficial do país. Então, se o Bazoum, que é o cara que foi deposto, né, mandasse, a gente até cumpriria. Agora, esses golpistas, a gente não considera como válido. Então, já teve cercamento da embaixada e agora teve um cerco à base militar francesa, inclusive com muita gente, tá? Palavras de ordem ali, inclusive bandeiras da Rússia sendo hasteadas nessa manifestação. Como eu digo, né? A CDAO, galera, já disse que existe um dia demarcado para quando a diplomacia falhar, para fazer uma intervenção, principalmente liderados por Benin, Costa do Marfim e Nigéria, e em contraposição, a gente tem o Níger, muito possivelmente sendo defendido pelo próprio Níger, claro, por Burkina Faso e também por Mali. Ou seja, uma guerra africana está próxima, hein? Sem falar isso para vocês. E a França cada vez mais dando a entender que quer participar, inclusive com financiamento, com armamento desse conflito. Obviamente em favor da CDAO, né? A gente tem também, pessoal, o Sarkozy,
para quem não se lembra dele, né? Tô ficando mais velhinho, então eu lembro perfeitamente. Ele era o ex-presidente da França. Aliás, ele é, né, o ex-presidente da França. E ele escreveu um livro com uma série de declarações polêmicas, tanto sobre o passado francês, como posturas do presente, tá? Sobre questões do passado, ele deixou bem claro, galera, falou da situação com o Brasil, falou que, por exemplo, na época era o Lula, né, que era presidente ali, principalmente em 2009, que é o caso que ele relata, e que ele não tinha praticamente convergência nenhuma com o Brasil, cultural, social, econômica, mas que ele tinha um grande apreço pelo Lula. Ele até relatou um caso de um churrasco que ele foi convidado, aí a churrasqueira explodiu, aí vários militares foram ver se tinha tido algum tipo de atentado, tal, né? Enfim. Mas, excetuando essas questões mais pontuais, ele falou que ele gostava do Brasil. Cara, e também desconfie, né? A palavra dele, obviamente, é muito parcial o que ele está falando. E ele disse que a França ajudou na cooperação da criação do submarino nuclear brasileiro, mas isso foi visto com forte resistência frente aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, segundo o Sarkozy, tá? Qualquer coisa que vá contra a sua política externa ou dá mais soberania para países que ainda hoje dependem muito dos Estados Unidos, tanto militarmente, culturalmente e economicamente, os americanos são contra. Lembrando, pessoal, que o projeto de submarino nuclear não é que vai ter armas nucleares, tá? O Brasil não pode, é signatário do TNP e a nossa própria Constituição proíbe. Mas seria ter um combustível nuclear que garante, pessoal, uma profundidade muito maior e muito mais autonomia para esses submarinos. Os Estados Unidos aparentemente foram contra, pelo menos segundo o Sarkozy. Ele falou, pessoal, que o próprio FMI é uma maneira de manter os países subdesenvolvidos, emergentes, sob controle dos Estados Unidos, porque eles emprestam dinheiro, mas exigem, né? Que você aumente a taxa de juros, que você privatize empresas, corte gastos públicos, para conseguir pagar os impostos, promova uma abertura econômica, que são políticas mais favoráveis aos países desenvolvidos. Então ele falou, tá, quem manda e desmanda na FMI é os Estados Unidos. Falou também, pessoal, da questão da guerra atual, falando que ele não entende essa política da França de continuar mandando a MX-10, mandando armamentos, porque só se fala em armar como se a guerra fosse a finalidade, mas ninguém fala propriamente em estabelecer um processo de paz. E inclusive falou, tá, que as regiões que foram ocupadas, foram invadidas pela Rússia, elas são hoje regiões que não tem como saber se são ucranianas ou russas, e que deveria ter algum tipo de mecanismo para fazer, pessoal, um referendo, algum tipo de consulta popular com vistorias internacionais para saber o que de fato aquela população quer. Lembrando, pessoal, que o Zelensky, a Ucrânia, não aceita isso e a Rússia alega que também não aceita, já que ela já fez os seus próprios plebiscitos. Falou que o Zelensky, pessoal, é um péssimo presidente que só quer ficar dando lição de moral e cobra muitas coisas, mas não está apresentando resultados no campo de batalha. E falou também sobre a Europa não ser mais o centro da economia, da geopolítica mundial. Falou que isso já passou e que hoje é a Ásia. E que muito disso vem por conta do processo de industrialização, que é muito mais crescente na China, no Sudeste Asiático, no Extremo Oriente, do que propriamente na Europa, uma potência mais estável ou em decadência, economicamente, pelo menos na parte produtiva. Falou também da questão demográfica, falando que a Europa, por exemplo, hoje, e Estados Unidos, somam mais ou menos 800 milhões de pessoas. Isso não é verdade, tá? Só se ele considerar Europa e União Europeia, aí sim, beleza. Enquanto você pega na Ásia, já tem mais de 4 bilhões de pessoas. Então é natural, galera, que esse eixo fosse se deslocar do Ocidente para a Ásia. Só que Estados Unidos e Europa ainda não perceberam isso. Dentre as declarações, pessoal, qual você concorda com a do Sarkozy? Deixa nos comentários. A Turquia, pessoal, fala também da reunião que vai rolar, né? Erdogan e Putin, já está marcado, vai acontecer em Sochi, na Rússia. Só que, óbvio, né, que, imagina, né? Pô, galera, existem conversas prévias. A Turquia já fala das suas ambições e a Rússia também já fala das suas ambições para voltar para o acordo de grãos. A Turquia considerava o acordo de grãos um feito muito grande do Erdogan, porque ele foi mediado pela Turquia e foi o único acordo que de fato deu certo entre Ucrânia e Rússia. Então foi quase um ataque pessoal, entre aspas, a Rússia sair do acordo de grãos. A Turquia promete negociar e fazer com que o Banco Agrícola da Rússia volte para o sistema SWIFT e que vários dos bloqueios, né, que existem em ativos de empresas de fertilizantes, produções agrícolas, vão ser desfeitos. A Rússia falou, pô, beleza, ok, com essas premissas eu concordo. Só que tem um pequeno probleminha, a Turquia. Essas premissas já tinham sido feitas no último acordo, e o Ocidente não respeitou o acordo de grãos firmado entre Rússia e Ocidente.
Por que eu preciso, então, agora acreditar que você, Turquia, vai conseguir mobilizar o Ocidente para que, de fato, o nosso banco agrícola volte para o sistema SWIFT e que também sanções relacionadas a fertilizantes e alimentos da Rússia não sejam mais praticados? Não acredito mais em você. Ou seja, aparentemente, isso Maria Zakharova falando, tá? Porta-voz das relações exteriores. Aparentemente, o acordo de grãos ele vai ter grande dificuldade em conseguir ser reestabelecido. A Itália, pessoal, para quem não sabe, foi o primeiro grande país do Ocidente. E quando eu falo assim, grande país do Ocidente, né? Tipo, sei lá, a Argentina também é do Ocidente, não tô falando isso. Mas eu digo assim, do G7 ocidental, né? Dos países desenvolvidos ocidental, a participar da nova Rota da Seda. Lembrando, pessoal, que a nova Rota da Seda são vários investimentos chineses que criam uma situação de dívida do país frente à China, mas desenvolvem a infraestrutura e promete reforçar parcerias econômicas e geopolíticas com os chineses. Não é uma questão somente econômica a nova Rota da Seda, é também uma questão de um certo posicionamento geopolítico. Em 2019, a Itália ela aceitou fazer parte da nova Rota da Seda, por ser uma economia também, pessoal, muito estável, estagnada, enfim, e precisava de um reforço e uma parceria com os chineses. E firmou-se essa nova Rota da Seda. Pelo que a Itália vem falando agora, pessoal, vai acabar, tá? O contrato nesse final de ano. E se a Itália não for sair, vamos colocar assim, não sair de maneira unilateral, o acordo é renovado por mais uns bons anos. Então a China, inclusive, está tentando mediar a situação para que a Itália continue no acordo de grãos, aliás, na nova Rota da Seda, só que existe um probleminha estabelecido, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia. A guerra entre Rússia e Ucrânia e a própria ascensão da Giorgia Meloni, tá, como primeira-ministra, tornaram a Itália muito mais pró-OTAN, muito mais pró-União Europeia. Então hoje, se economicamente talvez fizesse sentido uma parceria mais importante com os chineses, grande mercado consumidor, um país que investe muito, eu diria que geopoliticamente de posicionamento não vale muito a pena. À época, pessoal, membros da União Europeia e principalmente os Estados Unidos criticaram a postura da Itália, mas a Itália via a economia e uma não bipolaridade geopolítica tão grande quanto hoje, como motivos para a entrada na nova Rota da Seda. Com a Giorgia Meloni, mais nacionalista, e com a mudança de paradigma do que é a geopolítica pós-guerra Rússia e Ucrânia, a Itália tende a sair. Ela fala também, pessoal, que questões econômicas não são muito boas, porque embora investimentos foram feitos, a China se deu muito mais bem exportando seus produtos para a Itália do que a Itália ganhando dinheiro com exportações chinesas. E galera, de verdade, né, não precisava ser muito inteligente para saber que o objetivo da China não era exatamente ajudar a Itália, porque não existem nações boazinhas, existem interesses geopolíticos. A OTAN, pessoal, fará um exercício militar inédito na região do Báltico, que vai pegar uma série de países que margeiam aquela região, pegando Alemanha, Dinamarca, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia e, claro, pessoal, os recém-entrados Finlândia e a Suécia, que não entrou oficialmente, mas está praticamente na organização. Esse exercício militar, pelo próprio almirante que vai comandar o exercício, um dos que vão comandar, ele fala, pessoal, que é um exercício para simular o que seria um ataque da Rússia. Inclusive falando de um ponto que eu sempre falo para vocês, que é extremamente estratégico naquela região, que é o corredor Suwalki, que você tem de um lado, pessoal, Kaliningrado, um enclave russo, e do outro Belarus, que é um grande aliado do Putin, e de outro, os países bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia, e a Polônia, né, que cada vez mais se torna um membro aí favorável para a OTAN e tal. Cara, especulava-se que a Polônia ela poderia aumentar tanto os seus gastos militares para 4% do PIB. A Polônia nega, mas os rumores são fortes, tá? Porque a Polônia está preocupada, está bem na fronteira ali do conflito e tem posições também complicadas com Belarus, não só com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Esses exercícios militares, pessoal, eles vão contar com 30 navios e 3 mil militares, tá? E lembrando, pessoal, que os Estados Unidos ele também vai participar, mas muito mais como um membro observador, como a grande liderança da OTAN, nessa tentativa de contenção da Rússia nos países bálticos. Esse exercício vai começar no dia 9, não existe um prazo estabelecido para o seu fim. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho sobre uma insatisfação do Zelensky. Eu falei para vocês também nos vídeos anteriores que a Rússia, a Ucrânia, a partir do Kuleba, ela declarou, pessoal, inclusive mandou calarem a boca oficiais de alta patente dos Estados Unidos e da União Europeia que deram entrevistas para mídias americanas ao New York Times, garantindo que a Ucrânia está errando na contraofensiva.
dando muito destaque a Bakhmut e não a Melitopol, que seria muito mais estratégico, segundo esses generais de alta patente, e que o Ocidente já despejou bilhões de dólares e que os resultados deles são fracos. Por enquanto, a Ucrânia só conseguiu furar uma linha defensiva, que é em Robotine, mas sem avanços muito mais significativos. Porém, galera, o Zelensky, ele deu declarações colocando, né, primeiro colocando como uma vantagem os ataques que foram feitos, pessoal, a Pskov, para quem não se lembra, tá? Aquele aeroporto, inclusive destruindo 4 Il-76, a Ucrânia garantiu que foram inside jobs, ou seja, a Ucrânia conseguiu mobilizar gente dentro da Rússia para fazer esses ataques. Galera, convenhamos que, assim, a gente não sabe se são agentes ucranianos infiltrados ou se são russos que não concordam, né, com a política do Putin, ou se é uma mentira, porque estava do ladinho ali da Estônia. Talvez tenha sido um ataque vindo da própria Estônia. Pessoal, são especulações, tá? Mas o Zelensky, ele quis colocar que a Rússia está muito mais perdida do que ela acha que está, porque ele tem sim influência dentro da Rússia mesmo e pode fazer ataques mais substanciais com drones e outros equipamentos a partir de gente da Rússia. E, inclusive, pessoal, garantiu que a contraofensiva ela está avançando, ao contrário do que, segundo ele, muita gente fala. Ou seja, muita gente pressiona a Ucrânia por uma contraofensiva lenta, mas a própria Ucrânia já colocou que a guerra não é um filme de Hollywood e muito menos um videogame. Sim, a guerra ela demora para acontecer, porque cada quilômetro avançado são soldados perdidos. O próprio Kuleba mais uma vez se manifestou e ele falou, galera, que imagina você que é um soldado ucraniano, demora muito tempo para fazer uma contraofensiva contra o país que é uma potência bélico-nuclear. E aí quando você consegue furar a primeira linha de defesa, as manchetes que saem no jornal são de uma Ucrânia lenta, de uma Ucrânia desorganizada, de uma Ucrânia que não está conseguindo liderar uma importante contraofensiva. Isso acaba com a moral e por isso que ele mandou os generais calarem a boca. E aí, pessoal, será que a Ucrânia realmente está indo tão bem assim, segundo o Zelensky? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.